Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Um motociclista que pilotava uma moto de luxo foi baleado numa tentativa de assalto em uma rodovia de São Paulo. Após ser atingido, ele conseguiu pedir socorro em um posto de combustíveis. Um levantamento mostra que grande parte dos roubos deste tipo acontece aos fins de semana e nas estradas. Rodovia dos Imigrantes, 10 horas da manhã deste sábado. O motociclista seguia da capital para o litoral de São Paulo, quando no meio da viagem foi abordado por pelo menos 2 criminosos em 2 motos de alta cilindrada. A vítima não parou e um dos ladrões começou a atirar. Mesmo ferido, o motociclista de 45 anos dirigiu por 2 quilômetros até entrar neste posto de combustíveis, ao lado da estrada. Quando parou, percebeu que havia sido atingido no ombro e no abdômen. Ele foi levado para o hospital. A moto, avaliada em cerca de R$45 mil, é a mais visada por criminosos entre os modelos a partir de 500 cilindradas. No primeiro trimestre deste ano, só na cidade de São Paulo, 57 motocicletas iguais a essa foram roubadas ou furtadas. Um levantamento de uma empresa de rastreamento, com base em dados da polícia, mostra que 6.759 motos foram roubadas ou furtadas no primeiro trimestre deste ano, na capital e região metropolitana de São Paulo, uma média de 3 por hora. Quando se trata de crimes envolvendo motos de baixas cilindradas, 72% deles são furtos de veículos parados em vias urbanas, a maior parte entre segunda e sexta-feira. Os crimes envolvendo motos grandes têm características diferentes. Geralmente são roubos que acontecem aos finais de semana e em rodovias. A mais perigosa é justamente esta, a dos imigrantes. Muitos motociclistas evitam passar por essa rodovia. Eu tenho que ir até Peruíbe, que nós somos parentes lá, mas hoje, esporadicamente, nós estamos pegando essa estrada, porque normalmente a gente não pega. Veja agora outras notícias deste sábado. Nível diminui. Iguaíba para de transbordar pela primeira vez desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, bairro de Porto Alegre ainda tem 40% das casas alagadas. Ministro Alexandre de Moraes se declara impedido em caso de ameaças à família dele. Os gols do sábado no Brasil e no exterior. E na reportagem especial, uma viagem à Itália para mostrar a imigração de um povo que ajudou a construir a história do Brasil. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. 17 das 23 estações de bombas de drenagem de água em Porto Alegre já estão em operação para fazer o escoamento nas regiões mais atingidas pelas chuvas. No bairro Sarandi, 40% das casas continuam submersas mais de um mês depois dos temporais. As bombas de drenagem trabalham para diminuir o nível da água e são a esperança de quem não vê a hora de voltar de vez para casa. A água não baixa, está muito difícil de baixar, muito mesmo. Amanhã eu vou botar um saco em cada perna de lixo e vou subir ali na minha casa para ver como é que tá as coisas. A Karine vive no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Por causa do alagamento, ela está provisoriamente na casa do filho. A minha mãe e eu, a gente mora aqui no final da rua, na rua C. A nossa casa também foi tomada de água, até em cima, e a gente ainda não conseguiu chegar lá. 40% das casas nesse bairro ainda estão debaixo d'água. Com medo de saques, o Paulo vem para cá todos os dias para tentar proteger o que restou. A água deu aqui, ó. Isso aqui foi o nível da água. Tá? No segundo piso. Mais de 2 metros de altura. Sim, dá 2,70, deu quase 4 metros de água. Eu tenho que ficar, né? Eu vou perder, deixar, vir por cima do dique aí e levar o resto das coisas da gente. Em Porto Alegre, as estações de bombeamento de água da chuva também foram tomadas pela enchente e estão em reparo, mas a maioria já voltou a funcionar.
Nós temos 23 ao todo na cidade, chegamos a ter apenas 4 em funcionamento e nesse momento já estamos com 17. Nessa estação, 3 bombas da Companhia de Abastecimento de São Paulo, a Sabesp, ajudam no escoamento. As máquinas têm suporte de geradores da CEMIG, a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Bombas instaladas por empresários da cidade reforçam a drenagem. A estimativa da Prefeitura da capital gaúcha é de que só no bairro Sarandi existam 11 bilhões de litros de água represada. Esse bombeamento de água acontece 24 horas por dia para drenar a água represada aqui no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, para o outro lado do dique. A água sai aqui nesses canos e deságua nesse córrego que vai até o rio Capivari. Mas o volume de água é tão grande que a diferença percebida até agora é muito pequena. O nível do rio, que ainda está alto, impede a fluidez da água. Ele ocupa uma área imensa, perto da rodovia que corta a cidade, cobre lavouras inteiras de arroz e mantém cheio o córrego às margens do dique, que se rompeu nas inundações. Ainda não há uma data prevista para a conclusão do escoamento. São muitas variáveis ainda para a gente conseguir dar um prazo, porque agora, por exemplo, até segunda-feira a Casa de Bombas número 9 deve estar em operação, com os próprios motores que nós já estamos reinstalando, e nós estamos recompondo um dique que também era um ponto de comunicação dessas águas, ainda do bairro com a várzea daqui do córrego que vai em direção ao Gravataí. Outra situação que preocupa está neste ponto de Canoas, na Grande Porto Alegre. Amanhã, 14 militares do Exército vão analisar a água dessa área, que foi atingida por produtos químicos que vazaram de tambores. Enquanto isso, os moradores de regiões que seguem alagadas no estado recorrem aos barcos para tentar chegar perto de casa e avaliar o prejuízo. 30 dias, né? 4 semanas já a casa totalmente submersa. Vai ser o barco quando a gente entrar na nossa casa e ver tudo desmanchado. Aí vai ser o pior. Mais de 1.000 escolas estaduais foram afetadas pelas cheias do Rio Grande do Sul e quase 400 mil estudantes acabaram impactados. Um mês depois das inundações, 310 instituições ainda não retomaram as aulas. Na região metropolitana de Porto Alegre, uma escola municipal onde estudam mais de 1.000 crianças e adolescentes contou com a ajuda da Marinha para limpar e consertar todos os estragos. A alegria de entrar novamente na escola. A Rafaela estava ansiosa para ver a sala. Tá bem diferente já, mas algumas coisas tá igual ainda. Tô louca para voltar já. Eu gosto dos livros, da professora, dos meus colegas. Essa escola municipal de Guaíba, na Grande Porto Alegre, estava fechada havia quase um mês. A inundação deixou sem aulas 1.400 estudantes de 4 a 14 anos. Salas e brinquedos foram destruídos pela água e pela lama. Quando a gente conseguiu chegar na escola, a escola estava devastada, né? A escola foi saqueada também, infelizmente, né? Então a gente perdeu absolutamente tudo. Ficamos sem nenhum material na escola. A enchente chegou aqui em um sábado. A escola estava fechada, não houve como retirar nada. A água subiu rapidamente. Em pouco tempo chegou mais ou menos aqui, ó, acima da altura da janela. Nenhuma sala de aula escapou, só nessa área aqui, ó, 23 ficaram alagadas. A água atingiu também as salas da direção, dos professores, cozinha, refeitório, até o ginásio. E só baixou uma semana depois. Era impossível saber quanto tempo iria demorar o trabalho para recuperar a escola. Foi quando chegaram os fuzileiros navais da Marinha, que participam da Operação Taquari. O cabo Demerson foi um dos primeiros a entrar na escola. Quando eu entrei na primeira sala, que eu vi material cheio de lama, brinquedos, a imagem das crianças na parede me tocou muito. 40 fuzileiros se revezaram no trabalho. Meu pessoal pegou na vassoura, pegou no esfregão e tirou toda essa sujeira. E por último, uma fase de manutenção e reparo, onde a gente fez manutenções na parte elétrica, hidráulica, manutenção de equipamentos, pintura, pintamos todas as salas. O sargento Elcimar e o soldado Wesley foram responsáveis pelos reparos elétricos e por consertar o que fosse possível. A grande maioria tem isso aqui como uma âncora, um apoio, entendeu? Tanto o intelectual como o estrutural, né? Da questão da alimentação.
Depois de 3 semanas de reforma, o dia de sol era perfeito para a reinauguração da escola. Salas limpas, arrumadas, como antes das cheias. Poder voltar para cá e ver que o cantinho deles está melhor do que era é incrível, né? É muito bom poder ver que eles vão poder recomeçar. Muito mais rápido do que o diretor esperava. A gente não conseguiria fazer, acho que em 4 meses eles fizeram em 15 dias. Então é um apoio assim que a comunidade, a escola, vai ficar para sempre, essa lembrança deles. Ainda não há uma data para as aulas serem retomadas, mas pelo Pedro, pode ser imediatamente. Eu achei que a escola ficou impecável, os trabalhos dele foram incríveis. Eu amei ver a escola tão limpinha desse jeito. Vítima das cheias, também na casa onde mora, a professora Carla se emocionou ao ver a escola onde trabalha se preparando para recomeçar. Acho que a palavra é esperança. A gente tem esperança de dias melhores, com certeza. E pela primeira vez em um mês, o Guaíba parou de transbordar em Porto Alegre. O repórter Emerson Ramos está na orla onde o nível é medido e tem outras informações. Emerson, boa noite para você. Boa noite, Fara. Boa noite, Cris. Olha, é uma boa notícia há muito esperada aqui em Porto Alegre. Na medição das 6 da tarde, na usina do gasômetro, que fica perto aqui de onde nós estamos, o nível do Guaíba estava em 3,55 metros. 5 centímetros abaixo da atual cota de inundação, de 3,60 metros. Isso significa que o lago finalmente voltou ao seu leito. Lembrando que a marca mais alta foi de 5,35 metros, atingida em 5 de maio, quando as águas invadiram a capital gaúcha. Agora, uma atualização dos números em todo o estado. Atualmente, há 61 trechos com bloqueios totais e parciais em 34 rodovias, entre estradas, pontes e balsas. 475 municípios foram afetados pelas chuvas. O número de mortes confirmadas chegou a 171. E ainda há 43 gaúchos desaparecidos. 806 pessoas ficaram feridas. Mais de 617 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. E neste momento, 37.812 moradores continuam vivendo em abrigos. Cris, Fara. Obrigado pelas informações, tá, Emerson? Ainda nesta edição, você vai acompanhar novas informações sobre o Rio Grande do Sul. No Vale do Taquari, quase 1.700 pessoas continuam fora de casa. Uma estudante perdeu o movimento das pernas depois de ser baleada pelo ex-namorado em Goiás. De acordo com a família, a jovem já havia pedido uma medida protetiva por causa do comportamento agressivo do criminoso. Imagens do circuito de segurança mostram quando o homem estaciona o carro no meio da rua, desce do veículo e segue em direção ao salão de beleza. A vítima se levanta da cadeira e o criminoso dispara 2 vezes. A estudante de biomedicina Giulia Rodrigues, de 19 anos, estava na manicure que costuma frequentar em Goiatuba, cidade a 170 quilômetros de Goiânia. Depois de ferida, ela foi levada de helicóptero para a capital. De acordo com o padrasto da vítima, ela e o ex-namorado ficaram juntos por 3 anos. Ela tinha sugerido há pouco tempo antes para eles parar o relacionamento, que não estava dando certo devido ao ciúme dele. Ele ficou inconformado num dia, agrediu ela no trabalho da minha esposa e depois a gente entrou com um pedido de medida protetiva. Glenilton Lopes, de 35 anos, foi preso em flagrante, horas depois, pela Polícia Militar, pelo crime de tentativa de feminicídio. Na audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em preventiva. A advogada dele não quis se pronunciar. Uma das balas acertou a coluna da estudante e os médicos confirmaram que, por causa da lesão, ela perdeu o movimento das pernas. Hoje, Giulia foi transferida para este outro hospital, em Goiânia, especializado na reabilitação de pacientes. A gente acha que vai ser uma nova vida para ela e nessa nova vida o que a gente espera é que possa surgir um milagre.
Especialistas alertam para um novo tipo de crime virtual. Desta vez, estelionatários criaram um site falso para inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A página é parecida com a oficial e direciona o usuário para uma plataforma de pagamentos. Parecia que estava tudo certo. Afinal, o site foi o primeiro a aparecer nas buscas sobre como fazer a inscrição do Enem. Só faltava mesmo o pagamento. Daí, o filho de 16 anos desta mulher, que prefere não mostrar o rosto, pediu para que ela finalizasse o processo de inscrição. Ele chamou e eu realizei o pagamento, optei pelo pagamento via Pix, por ser mais fácil. E após, quando eu vi o recibo do Pix, eu vi que era uma pessoa particular, uma empresa. O comprovante da transação não tinha nada a ver com a inscrição do Enem. Foi aí que os dois perceberam que o site era falso. Logo em seguida fiz o boletim de ocorrência, denunciei o site, postei alertas para outras mães e outros alunos. No dia seguinte, o site desapareceu. O que aconteceu com ela, segundo este advogado, especialista em crimes virtuais, é mais um exemplo de estelionato. O estelionato é esse crime em que o estelionatário ele convence de alguma forma a vítima de que ela está fazendo algo ali na hora que vai não só beneficiá-la, como também é certo que não tem nada errado. O site era parecido com este, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. É esse o portal correto que permite ao estudante, por meio da conta gov.br, se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio até o dia 7 de junho. O INEP foi comunicado do problema e reconheceu que havia um site falso para as inscrições do Enem. Em seguida, o Instituto acionou a Polícia Federal, que derrubou a página. As investigações só não apontaram ainda quantas pessoas foram vítimas do crime. Os especialistas alertam que algumas pistas podem ser verificadas para saber se o site é confiável. Consulta um amigo, geralmente pessoas que estejam na mesma situação, porque às vezes alguém fala, nossa, mas você reparou naquele detalhezinho, uma estranheza, mas que já é um indicativo de que tem alguma coisa errada. Se tratando de sites, principalmente sites oficiais ou inscrições, ou sempre que vai se tratar de alguma aquisição, que você vai pagar por alguma coisa, o cadeado, aquele cadeadinho que aparece ali do lado da URL, aquele é determinante. Depois de tudo, a inscrição do candidato foi feita novamente, agora pelo site oficial. Mas ficou o susto e a indignação. Indignada porque são garotos. Eles têm 16 anos, 15 anos. Eles não têm experiência nenhuma com isso. Muitos fazem e pagam um boleto. O mês de junho começou com frio nas regiões sul, em parte do centro-oeste e do sudeste. Na Serra Catarinense houve geada e em Belo Horizonte o sábado foi o dia mais frio do ano. A capital mineira bateu o recorde de frio pelo terceiro dia consecutivo. A mínima registrada hoje foi de 10,4 graus Celsius, com sensação térmica de 0,7 graus abaixo de zero na zona oeste da cidade. Na Serra Catarinense, moradores fizeram imagens da geada. A cidade de São Joaquim amanheceu coberta de gelo e a sensação térmica chegou a 2,6 graus. Frio no centro-sul e chuva em pontos isolados das regiões norte e nordeste. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Alguma mudança aí para os próximos dias, amiga? Olha, Cris, a chuva continua em pontos isolados das regiões norte e nordeste e vai aparecer nos próximos dias no Rio Grande do Sul mais uma vez. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos. Neste momento, chove em algumas áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. É chuva em forma de pancada, forte, mas passageira. Amanhã, o avanço de uma nova frente fria muda o tempo no Rio Grande do Sul. Volta a chover em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e em Bagé. A previsão é de chuva rápida e de fraca intensidade no fim do dia, nada de temporais. À tarde, a temperatura fica entre 22 e 25 graus. Na área clara do mapa, a garrafinha de água será essencial. O tempo segue firme e bastante seco. Caprichem na hidratação.
Neste domingo à tarde, faz até 23 graus em Curitiba. Belo Horizonte segue bem gelada logo cedo, com mínima de 14 e máxima à tarde de 27. Cuiabá lidera o calor entre as capitais, com 35 graus. Em Natal, chove, faz até 28. Em Manaus, dia abafado, com sol, 31 graus e chuva. Na capital paulista, esquenta um pouco mais, com 25 à tarde. No Rio de Janeiro, os termômetros sobem até os 29. Em Campo Grande, tempo firme, com 31. Em Florianópolis, as tardes ainda seguem geladas. Máxima de 23. Cris, Fara, bom domingo. Valeu, Lid, para você também. Obrigado, Lid. O mundo enfrentou 26 dias de calor extremo no último ano por causa das mudanças climáticas. As altas temperaturas tiveram graves consequências e atingiram 80% da população mundial. Há décadas, Phoenix, no Arizona, carrega o título de metrópole mais quente dos Estados Unidos. Mas o calor tem alcançado níveis insuportáveis para a população. No ano passado, moradores enfrentaram 31 dias seguidos, no mês de julho, com máximas de até 43 graus Celsius. 874 pessoas morreram, vítimas do calor extremo em todo o estado do Arizona, 50% a mais do que no ano anterior. Também em 2023, foram 450 mortes no Texas, 226 em Nevada, 84 na Flórida e 83 na Louisiana. Desde 2019, esses 5 estados juntos respondem por 61% das mortes no país associadas às altas temperaturas. O mesmo índice era de apenas 18% 20 anos antes. A Organização Mundial da Saúde tem emitido orientações para que autoridades locais fiquem atentas à gravidade da exposição ao calor, a principal causa de morte provocada pelo clima. O que preocupa os pesquisadores é que, mesmo em cidades acostumadas ao sol intenso do verão, o número de mortes só aumenta, consequência das mudanças climáticas. O relatório mais recente sobre o clima, divulgado esta semana, mostrou que a população mundial enfrentou quase um mês a mais de calor extremo nos últimos 12 meses. O efeito atingiu quase todos os continentes, exceto a Antártida. A pesquisa feita por 4 grandes centros de acompanhamento climático concluiu que a Terra sofreu 76 ondas de calor de maio de 2023 a maio de 2024. Mais de 6 bilhões e 300 milhões de pessoas foram afetadas, o equivalente a 80% da população mundial. Nesse mesmo período, durante 26 dias, as temperaturas foram consideradas perigosas para a vida humana. Cientistas alertam que tragédias climáticas como furacões e tempestades também tendem a ocorrer com mais frequência. E o sol, que ilumina e proporciona vida ao planeta, pode se tornar a nossa maior ameaça. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa por causa das inundações no sul da Alemanha. As fortes chuvas que atingiram a região deixaram os rios cheios e a água invadiu ruas, comércios e casas. Helicópteros precisaram ser usados para fazer os resgates. Parte de uma estrada foi fechada e o serviço de trem suspenso. A Bavária, região mais afetada, declarou estado de emergência. O Serviço Meteorológico do país emitiu um alerta de previsão de mais chuva nos próximos dias. A Organização Mundial do Comércio fez um alerta para o que chamou de crescente problema de fraude alimentar. Segundo a Agência das Nações Unidas, o prejuízo global com as adulterações de comidas pode ultrapassar os 250 bilhões de reais. Troca de rótulos de produtos vencidos, ingredientes falsos e até carne de outros animais vendida como bovina. Esses são alguns dos exemplos apontados pela Organização Mundial do Comércio que estão se tornando cada vez mais comuns e que causam um prejuízo global equivalente a 257 bilhões de reais por ano só com alimentos. Um dos casos citados no relatório ocorreu em 2013 aqui no Reino Unido e na Irlanda. Na ocasião, um fabricante de lasanhas e hambúrgueres admitiu que usou carne de cavalo
em vez de carne bovina. O produto era vendido, inclusive, por uma grande rede de lanchonetes. O consumo da proteína do cavalo é normal por aqui e não representa riscos à saúde. Mas os consumidores precisam saber o que estão comprando e não podem ser enganados. A carne de boi é o produto mais visado pelos criminosos, de acordo com o levantamento. Em seguida estão os frutos do mar e as bebidas alcoólicas. Café e leite fecham o top 5 dos itens mais adulterados. Na Espanha, uma investigação revelou que algumas marcas de azeite de oliva tinham na composição até 80% de óleo de baixa qualidade. Outro caso que chamou a atenção foi a adulteração de queijo parmesão nos Estados Unidos. Menos de 2% do produto era realmente parmesão. O restante era composto por aditivos. E até celulose foi encontrada no queijo. Na China, 2 homens foram condenados à morte por conta de um escândalo que terminou com pelo menos 6 bebês mortos e deixou quase 300 mil doentes. Os 2 foram considerados culpados por usar uma substância tóxica num leite infantil para aumentar os níveis de proteína do produto. O estudo da Organização Mundial do Comércio afirma que as fraudes, além de riscos para a saúde, afetam produtores, desestabilizam a economia rural e prejudicam a concorrência. Para combater o problema, a OMC sugere a redução das restrições à importação e à exportação, leis atualizadas e investigações severas. Ainda hoje você vai ver que há pouco mais de um ano para a COP30, 8 em cada 10 moradores de Belém não têm rede de esgoto em casa. Ministro Alexandre de Moraes mantém presos irmãos suspeitos de perseguir e ameaçar sua família. Grupo terrorista Hezbollah lança mísseis contra Israel e atinge base militar no norte do país. As forças de defesa de Israel anunciaram que pelo menos 3 integrantes do alto escalão do Hamas foram mortos nas operações militares contra o terrorismo na faixa de Gaza. O exército israelense realizou hoje novos ataques na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. A região é considerada o último refúgio do grupo terrorista Hamas. Em meio às ofensivas, representantes dos Estados Unidos e de Israel se reúnem neste domingo no Egito para negociar a entrega de ajuda humanitária através de uma passagem em Rafah. O acesso foi fechado no início de maio, desde que as forças de Israel assumiram o controle da região. Na cidade, foram encontrados túneis que serviam de bases para os terroristas. Em Tel Aviv, milhares de manifestantes pediram mais uma vez a libertação imediata de reféns. Eles foram levados pelos terroristas do Hamas para a faixa de Gaza há quase 8 meses. Mais de 120 pessoas ainda estão em poder dos sequestradores. Em um comunicado divulgado neste sábado, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a falar sobre um possível acordo de trégua anunciado ontem pelos Estados Unidos. Para Netanyahu, não haverá cessar-fogo permanente em Gaza até que as capacidades militares e políticas do Hamas sejam completamente destruídas. O primeiro-ministro também disse que quer garantias de que todos os reféns serão libertados e de que Gaza não vai representar mais uma ameaça para Israel. Hoje também houve confrontos no norte do país, na fronteira com o Líbano, onde atua o grupo terrorista Hezbollah. Os extremistas atingiram uma base militar de Israel, mas ninguém ficou ferido. As forças de defesa israelenses afirmaram ter interceptado vários mísseis na região. Ao menos 3 pessoas foram feridas por estilhaços. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que 3 brasileiros ficaram feridos em um ataque no sul do Líbano. A embaixada brasileira em Beirute disse que todos receberam atendimento médico e que as autoridades estão em contato com as famílias das vítimas. Um míssil russo atingiu a região de Kharkiv, na Ucrânia, e deixou pelo menos 13 pessoas feridas, incluindo 8 crianças. Prédios e casas ficaram destruídos após o bombardeio. A cidade, que fica perto da fronteira entre os 2 países, tem sido alvo de ataques diários. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está em Singapura, na Ásia, onde participa de uma cúpula de segurança com autoridades da região. Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
O Domingo Espetacular vai contar a história da bebê sequestrada pelo pai para atravessar uma selva a pé em direção aos Estados Unidos. A criança foi encontrada sozinha em uma das regiões mais perigosas do mundo. Mas com a ajuda de alguns heróis, ela conseguiu voltar para casa. O reencontro emocionante de mãe e filha depois de 5 meses separadas. A morte por inalação de monóxido de carbono. Porque o ar-condicionado do carro, o aquecedor da casa podem matar silenciosamente. Depois da morte de um casal intoxicado enquanto dormia com o ar-condicionado do veículo ligado, o Domingo Espetacular resolveu investigar. Como escapar do vazamento de um gás que não tem cheiro e nem cor. A hora do teste vai mostrar os perigos do vazamento de gás. Em Agudos, no interior de São Paulo, a polícia e os moradores tentam decifrar os mistérios que cercam o assassinato de 3 pessoas da mesma família. 2 idosos e o genro são encontrados sem vida dentro de casa. E o principal suspeito é um vizinho, que também foi achado morto. O Domingo Espetacular traz revelações exclusivas dessa história. Logo depois do Canta Comigo. A Receita Federal divulgou hoje o balanço sobre a declaração de imposto de renda. O prazo para entrega sem multa terminou ontem. Foram recebidas mais de 42 milhões e 400 mil declarações e quase 580 mil contribuintes não prestaram contas à União. 41% aproveitaram a declaração pré-preenchida, que diminui a chance de erro e o risco de cair na malha fina. 60,6% dos contribuintes têm direito à restituição e 20,5% vão ter que pagar mais algum valor à Receita. O restante, 18,9%, não tem de pagar nada, nem também tem a receber. O prazo para a entrega da declaração foi estendido até o dia 31 de agosto para os moradores das cidades do Rio Grande do Sul, afetadas pelas enchentes. A seguir, você vai ver que os japoneses estão fazendo comida em impressora 3D. Quase 20 anos depois do crime, ex-promotor vai a júri popular pela morte de jogador de basquete. No Paraguai, agentes da Secretaria Nacional Antidrogas destroem plantações de maconha de organizações criminosas. Está marcado para segunda-feira o julgamento do ex-promotor Thales Ferri Schedel. Ele vai a júri popular acusado de matar a tiros o jogador de basquete Diego Modanes há quase 20 anos no litoral paulista. Foram quase 2 décadas de espera pelo julgamento. Sônia diz que vai usar a camiseta com a foto do filho no Fórum de Bertioga, no litoral paulista. O jogador de basquete Diego Modanes tinha 20 anos quando foi morto a tiros pelo ex-promotor Thales Ferri Schedel. 20 anos de angústia, 20 anos sofrendo, lutando por esse júri popular e conseguimos. Eu espero só justiça, que ele seja condenado. O crime aconteceu em dezembro de 2004. Diego havia viajado com um amigo para passar a virada do ano na praia, onde houve uma discussão. Thales estava armado ao lado da namorada e atirou 12 vezes. Diego morreu no hospital. O amigo dele, Felipe Cunha de Souza, levou 4 tiros e sobreviveu. Numa virada de ano, onde está todo mundo festejando, curtindo entre amigos, descer armado, qual que era o intuito dele? Por que ele foi armado para lá? O que ele queria encontrar? O que ele queria arrumar? Não tem justificativa. Mesmo que seja condenado por homicídio, o ex-promotor não será preso. Ele poderá recorrer em liberdade. Segundo a acusação, tem ainda a possibilidade do crime prescrever, porque em caso de homicídio, o prazo para a punição é de 20 anos. A demora desse julgamento, ela se deu, sobretudo, pelo fato de que ele era um promotor de justiça e promotor de justiça não vitaliciado, substituto. Então, houve um procedimento dentro do Ministério Público para que julgasse se ele poderia continuar na carreira ou não. Isso demorou muito tempo, muitos recursos internos dentro da promotoria e depois, ao final, justamente reconhecendo, não vitaliciaram
ele não fez parte mais do Ministério Público e aí passou a ser julgado como um cidadão comum. Em nota, a defesa de Thales Schedel afirma que ele agiu em legítima defesa, que portava regularmente uma arma de defesa pessoal e não disparou em direção à turma de jovens. A nota prossegue. Por não haver outra forma de defender a si próprio e a namorada, Thales efetuou diversos disparos de advertência para o chão e para o alto. E que somente quando Thales e a namorada não dispunham mais de nenhuma outra forma de defesa é que os dois agressores foram atingidos. Eu sinto falta do Diego todo dia, toda hora. De manhã, de tarde, de noite, no almoço, no jantar, à noite. É uma música que toca, é um perfume, é um alimento que ele gostava muito. Não passa a saudade nunca. Um motociclista morreu atropelado durante uma briga de trânsito no Rio de Janeiro. Ele foi perseguido e atingido por um táxi. Hoje, amigos e parentes se reuniram para pedir justiça. Dezenas de motociclistas fizeram um protesto após a morte de Alan Rodrigues Salles, de 22 anos. Justiça! 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 O entregador morreu em uma briga de trânsito com um taxista na noite desta sexta-feira, no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio. Câmeras de segurança registraram a perseguição do táxi à moto. O meu filho vinha na frente e ele cerca de mais ou menos 8 a 10 metros de distância do meu filho correndo atrás do menino. A confusão só terminou quando a moto de Alan foi imprensada contra este poste, o que provocou a queda do rapaz. O suspeito fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil já fez a primeira perícia aqui no local e agora procura por outras imagens que possam esclarecer o que aconteceu. Depois do acidente, o suspeito teria escondido o veículo em uma loja de autopeças que fica no mesmo bairro. A polícia localizou o táxi, que também vai passar por perícia. O homem seria um funcionário da loja que trabalha nas horas vagas como taxista. Não sei, cara, o que passou na cabeça desse indivíduo para fazer um troço desse com o menino, cara? A defesa do taxista foi procurada, mas não quis se pronunciar. De acordo com a polícia, ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Peço que a Polícia Civil trate como homicídio doloso, que teve a intenção de matar. Ele saiu de uma faixa para outra na diagonal para colidir com a moto do meu primo e jogar para o corpo dele colidir contra o poste, vindo a óbito na hora. Ele não teve nem tempo de esboçar nada. Maior produtor de maconha da América Latina, o Paraguai é também a principal origem da droga consumida aqui no Brasil. Uma das táticas usadas para combater o tráfico é destruir as plantações. Nossos repórteres acompanharam uma dessas operações no país vizinho. Viaturas atravessam a estrada margeada por fazendas paraguaias. Neste ponto de apoio, no departamento de Amambai, agentes da Secretaria Nacional Antidrogas embarcam para uma área onde o trabalho será realizado. Coordenada pelo Ministério Público Paraguaio, a Operação Aliança realiza, com o apoio da Polícia Federal de Brasília, o combate ao crime organizado. Em meio a uma área de reserva ambiental no alto do morro, um clarão aberto para a lavoura de maconha. Mais de 80 agentes militares paraguaios se dividem em grupos para destruir tudo que foi plantado a mando do tráfico de drogas. Aqui a lavoura está espalhada numa área que equivale a 8 campos de futebol. A droga foi plantada há cerca de 1 mês e meio e em 90 dias já estaria pronta para o consumo. A maior parte da maconha produzida no Paraguai é cultivada aqui nesta região, que está a mais ou menos uns 10 quilômetros da fronteira com o Brasil, em Mato Grosso do Sul. Segundo os investigadores da SENAD, facções criminosas brasileiras utilizam cada vez mais o território paraguaio para produzir maconha, que vai abastecer o mercado internacional do tráfico. O Paraguai é o maior produtor de maconha da América Latina. A destruição das plantações enfraquece os criminosos. Debatemos o poder econômico ou o poder das facções criminais
para que llegue la menor cantidad posible de marihuana, principalmente ao Brasil. De acordo com dados da Senad paraguaia, nos últimos 10 anos, cerca de 20 mil toneladas da droga foram destruídas. Só nesta operação de agora, as plantações desfeitas já equivalem a 104 toneladas. Primeiro, mostra um ajuste de forças, né, de instituições entre países diferentes, de uma forma bem harmônica. E é uma operação que realmente gera uma produtividade muito grande no sentido de se combater a produção de drogas ilícitas e, consequentemente, o consumo também. Na mesma operação, agentes encontraram maconha enterrada perto de uma área de cultivo. Em outro galpão, mais droga encontrada. Segundo a Senad, as 4 toneladas eram do narcotraficante Felipe Acosta, atualmente o criminoso mais procurado do Paraguai e que tem ligação com o PCC. Por mais que haja combate no país vizinho, muita droga ainda atravessa a fronteira e entra no Brasil. Só neste flagrante, 26 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul. A gente fala que o nosso policial ele é acostumado, né? Então ele já é mais, os olhos do policial são mais voltados a esse tipo de crime. Então a gente já tem uma certa expertise, uma experiência por ser um corredor, né, desse tipo de crime. Então o policial acaba por ser mais voltado a esse tipo de combate. 8 em cada 10 moradores de Belém não têm coleta de esgoto em casa. A falta desse serviço afeta mais de 1 milhão de pessoas. É esse cenário que autoridades do mundo inteiro vão encontrar na capital do Pará durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que vai ser realizada no ano que vem. O esgoto é a céu aberto. É um cheiro muito forte, porque não tem um saneamento básico para escorrer essas coisas aqui. Dona Dila não tem água encanada em casa. Ela e outras dezenas de moradores vivem em condições muito precárias nesse bairro em Belém, onde as palafitas se amontoam às margens do canal. A nossa saúde é comprometida de pegar uma barriga d'água, pegar uma infecção no nosso intestino. Agora vocês vão ver a dificuldade que os moradores têm para conseguir água potável. Tudo aqui é no improviso. Tem que descer essa escada de quase 3 metros, uma escada que foi improvisada, ela é toda de madeira. O local é bem escorregadio, bem perigoso também. Os moradores compraram uma bomba de sucção para puxar a água, que é interligada nessa tubulação, com uma da Companhia de Saneamento do Pará. A embarcação passa, aí desconecta o cano. Aí não tem água? Aí não tem água, é 2, 3 dias sem água. O cenário é de muito descaso. Por muito tempo, o sistema de esgotamento sanitário de Belém não teve investimento, o que é até um contrassenso, porque Belém já foi uma das cidades, na época da borracha, melhor atendidas do Brasil. Que hoje, com o tempo, foi diminuindo o investimento e a cidade foi crescendo e hoje nós temos uns índices muito baixos de atendimento de coleta e tratamento de esgoto. O Instituto Água e Saneamento levantou dados oficiais de todos os estados brasileiros. Os números revelam que de cada 10 moradores em Belém, 8 não têm rede de esgoto. Em um ranking entre as capitais, Belém é a segunda cidade com o maior número de pessoas sem acesso a esse serviço no país. Em primeiro lugar aparece Manaus, com 1,5 milhão de moradores sem a coleta de esgoto. Mesmo com o serviço precário oferecido à população, a Prefeitura de Belém, administrada por Edmilson Rodrigues, possui uma agência reguladora, a Arbel, que deveria planejar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e esgoto na cidade. O município, a prefeitura, né, que é o que a gente chama, ela é o titular dos serviços. Ela não pode passar para outro fazer, ela deve planejar esse serviço e ela deve garantir o que a gente chama de controle social, que você tenha, né, que você acompanhe o serviço, que você tenha espaço para que a população possa se manifestar, para que você possa acompanhar como é que aquilo está se dando na prática. Questionamos a Prefeitura de Belém sobre a falta de coleta de esgoto na cidade. A Secretaria de Saneamento informou que a gestão desse serviço é responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará, ligada ao governo do estado. A companhia disse que o empréstimo já aprovado no BNDES, no valor de R$ 314 milhões,
será usado para obras na região metropolitana de Belém. Já o presidente da agência reguladora disse que a rede de esgoto é uma prioridade e que fiscaliza o trabalho da prefeitura. Pelo que nós estamos vendo, a prefeitura tem se empenhado na questão do saneamento e a agência tem feito todo o seu papel de fiscalização e regulação desses empreendimentos e projetos. Estamos acompanhando de perto isso. Belém está na contagem regressiva para a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas. Mas as autoridades mundiais da COP30 vão desembarcar na capital brasileira, onde água encanada e esgoto estão longe de ser uma realidade. Qual é o seu maior sonho? Não só o meu, mas de todos, né? É sair daqui, cara. Ter uma moradia digna. Assim que tem água encanada, tudo. Porque, como vocês viram aí, né? Como é a situação. Os mexicanos vão às urnas amanhã para eleger o próximo presidente. As eleições acontecem em meio a uma onda de violência. 2 mulheres lideram as pesquisas. Cláudia Sheinbaum, ex-chefe de governo da Cidade do México, que tem apoio do atual presidente, e Xochitl Gálvez, empresária de origem indígena. Na última sexta-feira, um candidato a prefeito foi morto num comício. Durante a campanha eleitoral deste ano, mais de 30 candidatos foram assassinados no país. Na África do Sul, o partido do ex-presidente Nelson Mandela perdeu a maioria no parlamento pela primeira vez desde o fim do apartheid há 30 anos. A legenda será obrigada a formar uma aliança. A oposição acredita que o resultado representa um avanço na luta contra o desemprego, a desigualdade e a corrupção. A Índia encerrou neste sábado o processo eleitoral, que começou há mais de 40 dias. As projeções iniciais apontam que o primeiro-ministro deve conquistar o 3º mandato seguido. Quase 1 bilhão de eleitores foram às urnas. Cientistas japoneses estão imprimindo comida. É isso mesmo que você ouviu. A impressão de sushi em 3D já é uma realidade. Por enquanto, a ideia ajuda pessoas com dificuldade de mastigar, já que o alimento é mais macio. Mas o sonho é contribuir com a redução do desperdício de comida no futuro. Comer é essencial para o nosso organismo, mas vai muito além disso. Poucos acreditariam que um dia seria possível até imprimir a comida. Este cientista teve a ideia de adaptar a impressora 3D para preparar alimentos como sushi, verduras e sobremesas. Eu e minha equipe da Universidade Yamagata começamos a fazer experimentos com impressões usando gel em 2009. Mas foram longos anos até que a impressora fosse adaptada e pudéssemos comer realmente um sushi feito nela, fala o professor Hidemitsu Furukawa. As pesquisas contam com a parceria de fabricantes de comida que produzem essas pastas, feitas com ingredientes em pó como milho, batata doce e peixes. O estudante Koki Fujiwara explica que eles usam um programa de computador para transformar os ingredientes em alimento. Como, por exemplo, esse filé de polvo feito com pasta de peixe. Sabe a expressão comer com os olhos? O visual é muito importante para atiçar o paladar. E se isso ajuda a degustar uma comida para quem tem dificuldade em mastigar, é ainda melhor. Por ser mais macia, a comida em 3D está sendo servida em hospitais para pacientes mais idosos. Geralmente, a comida para os idosos não tem muito gosto. Já aqui, podemos usar os mais variados ingredientes em pó para criar um prato, diz Furukawa. Furukawa revela que a principal meta da invenção é zerar o desperdício de comida. Aqui no Japão, as verduras e legumes com alteração na cor ou pequenas marcas são descartadas, mas são perfeitos para virarem ingredientes em pó. A ideia, por enquanto, ainda sai cara. Uma impressora dessas custa o equivalente a R$170 mil. Mas o professor diz que as possibilidades são infinitas. Basta baixar o programa no computador e ligar a impressora. E ele arrisca.
Quem sabe no futuro será a vez dos chefes digitais criarem essas receitas em 3D. Você encara para um sushi 3D? Vamos tentar. Ainda neste mês de junho, você vai se emocionar com uma nova superprodução aqui na Record, A Rainha da Pérsia. Parte das gravações ocorreu no Marrocos e a série já está disponível na plataforma Univervídeo. Um evento com toda a equipe marcou o lançamento. No tapete vermelho, as estrelas de uma superprodução. Atores e equipe se reuniram para acompanhar o lançamento oficial de A Rainha da Pérsia na plataforma de streaming Univervídeo. Vejam a grandeza e a imensidão de nosso império. Eu estou realmente extremamente muito feliz e ansiosa, né? Além do streaming, a partir de junho, A Rainha da Pérsia também vai ser exibida na tela da Record. Uma trama épica, repleta de mistério, ação e romance. Tem comédia, tem ação e principalmente a mensagem que ela passa é muito importante. Então eu tenho certeza que todo mundo vai ser tocado pela Rainha Esther. A série bíblica da autora Cristiane Cardoso conta a história de Radassa, jovem órfã e humilde que precisa esconder as raízes judaicas e adota o nome de Esther. O que eu posso dizer é que é uma pessoa que traz muitos ensinamentos. Eu tenho certeza que ela vai fazer todo mundo refletir sobre questões muito importantes que a gente precisa. Tudo muda na vida de Esther depois de uma reviravolta que envolve a Mestres, a impiedosa esposa de Xerxes, o rei da Pérsia, interpretado por Carlo Porto. Um dia aparece uma mulher incrível na vida dele, que vai jogar um pouco de luz, que vai trazer coisas boas, coisas leves para a vida dele. E ele é influenciado por essa mulher e começa a fazer coisas certas na vida. Esther vai enfrentar grandes desafios e usar sabedoria e coragem para defender um povo dentro de um império cercado de intrigas e conspirações. Agora eu estou fazendo um vilão que é o vilão mais desprezível e torpe que você pode imaginar. Tem cenas de espadas, eu luto com 2 espadas e entro na água, em rio. Os artistas estavam ansiosos para conferir o resultado final. Estou bem ansiosa, eu acredito que vai ser um trabalho incrível. A direção do Léo, ele é muito delicado em tudo que ele faz, ele é muito assertivo, então eu acredito que vai ser incrível. Os primeiros episódios de A Rainha da Pérsia já estão disponíveis no Univervídeo. Pessoal de casa, acompanha a nossa história, tenho certeza que vocês vão gostar. Não percam, que é realmente um trabalho lindo de amor, mas com intriga, com ação. A história é fantástica, é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que nos ensinam muito. Então eu espero que você que está em casa tenha a oportunidade realmente de aproveitar. Pronta? Pronta. A superprodução A Rainha da Pérsia estreia no dia 17 de junho. Aqui na tela da Record. Não perca. Veja a seguir os gols do sábado pelo Brasil e o mundo. Você vai conhecer uma das principais saídas de imigrantes italianos para o Brasil, a cidade portuária de Gênova. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter presos os irmãos suspeitos de ameaçar e perseguir a sua família. Ele também se declarou impedido de continuar a conduzir o processo. Para justificar a continuidade das prisões de Raul Fonseca de Oliveira e Oliveirino de Oliveira Júnior, presos ontem pela Polícia Federal, o ministro afirmou que a manutenção das prisões preventivas é razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública, com a interrupção da prática criminosa reiterada.
Ele também destacou que existem semelhanças entre o modus operandi dos suspeitos e aquele que culminou com a tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2023, por meio das chamadas milícias digitais e no intuito de coagir a autoridade judiciária. O ministro determinou que a Polícia Federal apresente em até 15 dias os laudos dos aparelhos celulares apreendidos na operação. Ele também se declarou impedido de continuar julgando os crimes contra a família dele, já que os temas são de natureza pessoal. Por isso, o processo será conduzido por outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Os mandados de prisão cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro foram solicitados pela Procuradoria-Geral da República, que identificou a prática criminosa contra os filhos de Alexandre de Moraes. Eles teriam recebido pelo menos 6 e-mails com ameaças de morte e detalhes da rotina do ministro e da família. Raul Fonseca de Oliveira, de 42 anos, é segundo sargento da Marinha. Ele ingressou no serviço público em 2003, recebe pouco mais de R$8 mil por mês e responde a um processo na Justiça Militar por abandono de posto. O advogado dele nega as acusações de ameaça e perseguição. A luta da defesa nesse momento é para que fique demonstrado e evidenciado o quanto antes que ele não é o autor dessas ameaças, infelizmente, proferidas para a família do ministro Alexandre de Moraes. Raul está detido na prisão da Marinha, no Rio de Janeiro, e Oliveirino, em São Paulo. A defesa alega ainda que, apesar de serem irmãos, os suspeitos não são próximos. O contato dele com o irmão é muito pouco. O irmão dele, como isso é notório, reside em São Paulo, ele reside no Rio, ele é militar das Forças Armadas que se encontra na ativa atualmente, ou seja, ele tem expediente no quartel. Então, assim, eles se encontram esporadicamente, de tempos em tempos. O Jornal da Record tentou contato com a defesa de Oliveirino de Oliveira, mas não recebeu resposta. Quase 1.700 pessoas ainda estão fora de casa na região do Vale do Taquari, mais de um mês depois das cheias dos rios. Novas passagens foram instaladas para facilitar a travessia dos moradores até locais seguros. Quem não tem para onde ir e não quer ficar em abrigos, improvisa barracas às margens da estrada. Para todos os lados que se olha, a destruição. Este é o bairro Marmite, um dos mais populosos da cidade de Estrela. A costureira Liliana conhecia cada morador da vizinhança. Muitos eram clientes. Hoje, ela voltou até a casa onde viveu durante 40 anos. A minha casa era uma casa alta, muito bonita, bem pintada, tinha o segundo piso, tudo. Bem bonita, toda cercada. Não tem como voltar? Não. Nenhuma casa ficou em pé. É realmente assustador para a gente caminhar em meio a tantos escombros. Esse era um bairro movimentado com mais de 2.000 pessoas. Eu estou caminhando no meio de uma rua por onde passavam veículos. Aqui ao lado, muitas moradias, comércio, posto de saúde e muitas casas. A da família da Silvana e do Adelar está ali, embaixo dessa pilha de entulhos. O auxiliar de pedreiro morou no mesmo lugar por 21 anos. A casa que ele ajudou a construir só ficou na memória. Fico triste, olha tudo isso aí. Tudo que a gente construiu aí, cara. Perdemos tudo, não temos nada, agora estamos debaixo de uma lona. Isso é triste, cara. Cada vez que eu venho aqui, a gente fica emocionado, né, cara? Não tem explicação. Assim como o Adelar, a esposa Silvana e os 3 filhos, cerca de 150 pessoas precisaram sair do bairro às pressas. A barraca de lona preta, improvisada e que abriga 5 pessoas, é o mais próximo de uma casa que a família tem agora. É difícil, mas por causa dos meus filhos, né? Nós tinha a nossa casa, não era assim chique e tudo, mas eles tinham o conforto deles. E agora nós estamos assim. As crianças sofrem com a mudança repentina de vida. O que você sente mais falta da tua casa? Da sala, né? Assistir TV, aqui não tem televisão. Nesta espécie de acampamento,
num terreno particular, às margens da Trans-Santa Rita, em Estrela, 43 famílias vivem sem rumo, carregadas apenas de lembranças. Não tenho casa mais para voltar. Já não era alugado, né? E aí agora estão dependendo do pessoal aqui. A gente teve que invadir aqui porque não tinha para onde ir. A pedido do dono do terreno, o Ministério Público encaminhou uma ordem de reintegração de posse. As famílias terão um prazo de 10 dias para sair. A gente sabe que esse local aqui tem proprietários, a gente não quer ser donar de terra de ninguém, a gente chegou num acordo de não querer ir para os abrigos. Mais de um mês após o início das cheias dos rios, 1.675 pessoas permanecem fora de casa em 11 municípios do Vale do Taquari. Algumas vivem em abrigos, outras preferiram seguir para a casa de parentes e amigos, principalmente depois que os acessos a estradas e pontes começaram a ser liberados. Em Candelária, a 220 quilômetros de Porto Alegre, a montagem de uma passadeira sobre o Rio Pardo foi concluída pelo Exército e vai agora facilitar a travessia de moradores a pé. O mesmo aconteceu em Lajeado. Neste sábado, uma segunda passagem foi liberada na ligação com o município de Arroio do Meio. A cheia dos rios acabou também com plantações inteiras. Nesse ponto existia uma plantação de milho que foi arrasada pela força da correnteza, que ainda abriu um buraco, formando um grande lago onde existia a plantação. Em vários pontos da cidade de Estrela, carros foram arrastados pela enxurrada. Mais de 100 supermercados aderiram a uma campanha nacional para incentivar a compra de produtos de marcas gaúchas. O objetivo é ajudar na recuperação econômica do estado. Os produtos ganharam destaque nas prateleiras. Alimentos, sucos e utensílios domésticos produzidos no Rio Grande do Sul. Neste supermercado da capital paulista, tudo o que vem do estado gaúcho está sinalizado com placas como esta. É uma maneira que nós temos de ajudar, né? Mesmo distantes. A rede de solidariedade já produziu resultados. Teve sim aumento nas vendas, né? Tem uma demanda maior, uma procura dos clientes desses produtos destinados. Esse outro supermercado também tem várias prateleiras com a mensagem: a ação é incentivada pela associação que representa o setor. A ideia de trazer essa sinalização dos produtos gaúchos foi de ajudar a indústria gaúcha pelo problema que ele vem passando. Muitas dessas empresas não têm nem condições a curto prazo voltar a operar. A ideia de dar destaque aos produtos gaúchos é uma forma de apoiar e fortalecer a economia do estado. Além de impulsionar as vendas, as iniciativas também atraem novos clientes para as marcas neste momento de retomada. Eu acho que todo mundo está querendo ajudar nesse momento, né? De alguma forma. Algumas pessoas fazem doações, outras fazem voluntariado, né? Mas eu acho que comprar produtos do Rio Grande do Sul também é uma maneira interessante de colaborar. Um levantamento da Federação Varejista do Rio Grande do Sul estima que o prejuízo do comércio seja de 10 bilhões de reais. Cerca de 600 mil micro e pequenas empresas foram afetadas pelas chuvas. Quanto mais você puder fazer pelos irmãos do Sul, ainda será pouco. As doações do Unisocial aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul ultrapassaram as 450 toneladas de alimentos. Desde o início de maio, já foram distribuídas 457 toneladas de comida, além de 1 milhão de garrafas d'água, medicamentos e itens para animais. Só de ração foram 7 toneladas. Com a chegada do frio, as doações de agasalhos e cobertores foram intensificadas. Você pode se juntar a essa corrente com uma doação de qualquer valor. A chave Pix do Unisocial é social@universal.org. O valor da doação será revertido em suprimentos para as famílias atingidas. O governo do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 1000 ao contrário 38. Segundo as autoridades, os recursos serão direcionados às vítimas das cheias.
Os descontos indevidos em benefícios pagos pelo INSS têm sido cada vez mais frequentes. Centenas de aposentados e pensionistas denunciam associações que cobram mensalidades que nunca foram autorizadas. Hilton é aposentado e mora no Paraná. Ele se surpreendeu ao descobrir no extrato do INSS uma cobrança não autorizada de uma associação de São Paulo. Essa foi a terceira vez que ele teve descontos no pagamento do benefício em favor de instituições que ele desconhece. As cobranças indevidas chegaram a quase R$ 80 por mês. É uma sensação de impotência, né? Você não... Como assim desconta? Você não tem com quem reclamar. Comigo aconteceu 3 vezes. Eu acredito que vai acontecer mais vezes, porque parece que tem mais associações, né? O INSS tem um acordo de cooperação com 29 entidades que oferecem aos aposentados e pensionistas vantagens como descontos em lazer, entretenimento e serviços de saúde. Os beneficiários podem escolher se querem se associar às instituições e, a partir daí, começam a pagar uma taxa mensal. O problema é que muitas pessoas passaram a ser cobradas indevidamente por essas entidades. Entre janeiro e setembro do ano passado, o INSS recebeu mais de 700 denúncias de cobranças não autorizadas em aposentadorias e pensões. Segundo esta advogada, o número de casos tem sido cada vez mais frequente. Ela alerta sobre a importância de conferir o extrato do INSS. Pessoas demoram para descobrir que tem esse desconto porque não olham o extrato. A associação ela precisa comprovar que há uma associação efetivamente. Ela precisa comprovar que realmente a pessoa contratou e se esqueceu e que os descontos são devidos. Pelo aplicativo do INSS é possível bloquear as cobranças indevidas, mas para reaver os valores é necessário que o segurado entre em contato com as associações. Segundo o diretor de benefícios do INSS, existem 8 processos em andamento contra entidades denunciadas. A pessoa ir lá e falar, olha, eu pedi exclusão, a entidade não me devolveu. Então, a gente vai investigar, ver o que aconteceu, se realmente a entidade providenciou a restituição dos valores, conforme a pessoa está pedindo, ou se a gente mesmo tem que fazer as providências, e aí existem as penalizações nos contratos para a gente poder adotar contra a entidade que não devolveu os valores. Depois de 3 descontos indevidos, o Wilton criou o hábito de verificar o extrato e conseguiu a devolução dos valores. Uma tarefa que para ele é fácil, mas que para muita gente não é tão simples assim. Todas as vezes eu consegui o ressarcimento do dinheiro, mas tem que ir atrás. E quem não tem condições de fazer isso, quem não consegue mexer com o computador, com o celular, fica no prejuízo. Um avião bimotor avaliado em R$2 milhões pegou fogo após ser apreendido pela Polícia Federal no Pará. A aeronave estava com a matrícula clonada e era usada por uma organização criminosa. Os tripulantes foram presos. Ainda não se sabe quem incendiou o bimotor. Um sargento aposentado da Polícia Militar de São Paulo foi morto após tentar evitar um roubo de carga. Cláudio Honor Delfino da Silva, de 67 anos, fazia a escolta de um caminhão que transportava eletrodomésticos quando o motorista do veículo foi abordado por criminosos. O militar foi baleado 3 vezes e morreu no hospital. Os ladrões fugiram. Uma perseguição policial a um carro roubado terminou em acidente no ABC Paulista. O motorista, um menor de idade, perdeu o controle ao entrar em uma rua sem saída. Ele e outro menor foram apreendidos após o carro capotar. Ninguém ficou ferido. Há menos de 2 meses para os Jogos Olímpicos, Paris faz testes para evitar ataques cibernéticos. O comitê organizador do evento tem trabalhado em conjunto com agências de tecnologia e até com hackers do bem para garantir a segurança. Os testes já estão acontecendo nas instalações olímpicas, como nesse estádio de futebol que fica nas proximidades de Paris. Os engenheiros usam um programa de inteligência artificial instalado num tablet para rastrear as ameaças cibernéticas. Precisamos garantir que ninguém consiga interromper a rede de pagamentos, nem entrar no sistema que vai fazer toda a apresentação, a cenografia da competição, explica Jérémy Couture, chefe do Centro de Operações de Segurança Cibernética dos Jogos Olímpicos. Durante os Jogos, esse centro de operações será montado num local sigiloso. As autoridades francesas dizem estar preparadas para um número inédito de ameaças cibernéticas.
Será um cenário de ameaças sem precedentes, mas nossa preparação também foi sem precedentes e vai permitir realizar os jogos sem problemas, afirma Vincent Strubel, diretor da Agência Nacional Francesa para a Segurança da Informação. E de délivrer des jeux qui se passeront bien. Os franceses atribuem as ameaças cibernéticas a um cenário atual complexo da geopolítica, com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. O presidente Emmanuel Macron já declarou não ter dúvidas de que hackers russos vão promover ataques contra a França durante os Jogos Olímpicos. Nesta edição, os atletas da Rússia estão fora da cerimônia de abertura, no dia 26 de julho. Eles também não poderão usar as cores do país durante as competições e, em caso de medalha, o hino nacional russo não vai ser executado. As medidas são em represália aos ataques realizados na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Desta vez, estamos trabalhando com o que chamamos de hackers do bem. Eles nos atacam e exigem muito de nós, o que permitiu melhorar nossa defesa e a dos nossos parceiros, diz Franz Regul, diretor de segurança de sistemas de informação das Olimpíadas de Paris. Este ano é a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Foi quando, em 1874, chegaram ao país os primeiros navios. Todos os sábados deste mês, o Jornal da Record exibe reportagens sobre um dos países mais importantes para a formação nacional. Durante 13 dias, nossos repórteres foram a 14 cidades da Itália para mostrar como a alimentação, a cultura e os esportes aproximam tanto brasileiros e italianos. Durante dias e dias, esta era a única vista de homens, mulheres e crianças que atravessavam o Atlântico. Avós e bisavós de muitos brasileiros. Na bagagem, além dos sonhos de uma vida melhor, as memórias dos sabores, da música, das cidades. A grande imigração aconteceu quando a Itália passava por dificuldades econômicas, políticas e sociais. Famílias inteiras vendiam o pouco que tinham e saíam de onde viviam no território italiano para embarcar num navio rumo à América. Entre 1860 e 1920, cerca de 7 milhões de italianos zarparam para o Brasil com a ideia de construir uma vida melhor. Uma das principais saídas para o Atlântico era aqui, no Porto Antigo de Gênova. Porque aqui estavam as companhias, estavam os armadores, 2.000 a 3.000 pessoas juntas. Quase todos isso foi de terceira classe, a classe imigrante. Essa era uma vida complicada. A diferença entre as classes sociais já era percebida logo pelo tipo de bagagem. Os imigrantes costumavam usar sacos como estes aqui para guardar o pouco dos pertences que tinham que podiam levar. No entanto, comerciantes e aristocratas usavam baús e malas de couro como estas aqui. A dificuldade não era só em chegar com malas, mas também para dormir e para conviver entre pessoas. Neste lugar aqui era um alojamento masculino, onde as camas ficavam extremamente próximas, tudo era de forma coletiva. Alguns detalhes, objetos, retratam justamente como esses imigrantes viviam. Aqui, nesse local, tudo é igual há 150 anos. Registros fotográficos e documentos de famílias inteiras. O maior número de imigrantes saía de vilarejos e de pequenas cidades como essas. A maior parte da região do Vêneto, inclusive os tataravós dessa mulher. Esta é a única foto do casal junto, pouco antes de embarcar para o Brasil em 1883. Emigra com uma criança de 2 meses, que não era um caso, não é só ela que faz isso. A gente começa a se perguntar, poxa vida, mas com uma criança de 2 meses, uma de 3 anos, 6, 11, 14 e 17 anos. Quanta dificuldade essa pessoa passou.
Homens e mulheres vinham para trabalhar em fazendas de café de São Paulo e Minas Gerais, substituir a mão de obra escrava. As passagens eram pagas pelo governo brasileiro e pelos próprios fazendeiros. São Paulo tinha 30 mil habitantes. Só em 1891 passam pela hospedaria de imigrantes quase 90 mil pessoas, a maioria da Itália. Então você vê que assim, num ano só passa o triplo da população que São Paulo tinha. Mas o país precisava de famílias que desbravassem áreas e ocupassem de vez o Brasil. Terras eram prometidas para aqueles que seguiam para os estados do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os parentes de Kátia decidiram seguir esse caminho. Eles vão inicialmente para a região de Bento Gonçalves, ficam lá por alguns anos e depois se estabelecem na região central do Rio Grande do Sul, que hoje se chama São João do Polesne. A comunicação com aqueles que ficaram no antigo continente era muito limitada. Cartas não davam conta de tanta novidade. A família aumentou. Filhos e netos da Luídia, de tantos outros italianos, nasceram e cresceram. E eu preparava a minha mala quando eu era pequenininha e dizia: tchau, mãe, eu vou para a Itália, na terra da avó. Tinha 4 anos. Uma foto publicada na internet trouxe pistas para Kátia descobrir uma parte da família que ainda vive na Itália. 2 anos atrás, a Ilênia me procurou através das redes sociais, porque eu tinha postado essa foto que está no livro, que é a única foto que a gente tem do casal que migrou. E ela já com a foto me disse: mas nós somos parentes, nós somos parentes. E a partir daí se abriu um mundo. Um mundo que deu muitas voltas e um elo Brasil-Itália se uniu novamente. Seguindo o sonho de criança, a gaúcha descendente dos primeiros italianos fez o caminho inverso dos tataravós e veio morar na Itália. Mas diferente dos antigos familiares, o objetivo não foi desbravar novos horizontes, mas sim conhecer de perto a própria história. Depois de 150 anos, trouxe todo esse círculo de volta. A Luídia somos nós. É qualquer mulher imigrante. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com os melhores momentos de Reis, a Divisão. E logo depois de A Grande Conquista, tem super tela com o filme Nefários. É imperdível. Boa noite, bom domingo para você. Excelente noite, bom domingo.